Vídeo 4 da série Introdução às Cartas de Paulo aos Coríntios. Um pouquinho mais sobre a cidade de Corinto, especificamente sobre religião e cultura. Não importa quão notável tenha sido Corinto como sede de autoridade governamental e como principal cidade comercial da Grécia, na mente de muitos, a cidade simbolizava, preste atenção, a licenciosidade, a luxúria dissoluta, tanto assim que a expressão corintianizar passou a ser usada no sentido de praticar imoralidade. Aí você vai entender porque Paulo tem que escrever a respeito disso nas cartas aos Coríntios. Essa sensualidade era produto da adoração coríntia. Então a própria cultura religiosa deles enfatizava e os incentivava a imoralidade sexual. Tá? Adoração feita a Afrodite, equivalente a Vênus romana, a Astarte fenício-cananeia, a Star babilônica. Paulo tinha bons motivos para dar aos cristãos coríntios fortes conselhos e avisos a respeito da conduta moral. Corinto naturalmente tinha templos dedicados a muitos outros deuses e deusas. Aqui um exemplo interessante, no templo de Asclépio, o deus da medicina, arqueólogos encontraram representações de terracota cor de carne. Então, deixa eu explicar. Lá nesse templo, então, desse deus de Corinto, Asclépio, eles encontraram pedaços de corpo humano feitos de cerâmica. Terracota é uma argila cozida, né, para fazer cerâmicas, então eles faziam ali com esse material pedaços ali, membros do corpo humano, como a gente vai ver ali, a mão, pé, olho, e colocavam no templo ali, de acordo com as necessidades que eles tinham diante desse tal Deus da medicina, tá bom? Então era exatamente isso que era feito ali, né? Estas eram deixadas, essas partes de cerâmica de corpo humano, eram deixadas no templo como ofertas votivas pelos adoradores. Cada oferta representando, então, como eu disse, um membro específico do adorador. Além dos gregos, havia um considerável segmento de italianos. Então, em Corinto, além dos gregos, tinham também italianos, descendentes de italianos, que foram os seus colonizadores anteriores. Muitos dos discípulos coríntios tinham nome latino. Exemplo aqui justo, Tércio, Quarto, Gaio, tá certo? Crispo e assim por diante. Grande número de judeus também estavam ali em Corinto. Eles se fixaram ali e eles estabeleceram uma sinagoga ali, atraindo alguns adeptos gregos. A presença de judeus em Corinto é indicada, isso na arqueologia acharam, então uma indicação ali, né, numa placa ali, né, um suporte de mármore encontrado num portão de Lecaion, que estava escrito nesse suporte em mármore, Sinagoga dos Hebreus. Havia também um constante fluxo de viajantes e comerciantes, além daqueles que buscavam prazeres, olha só, nesse centro de diversão e atletismo. Lembra, então, é um lugar de grande fluxo de pessoas, com desejos escusos, né, diante de Deus, com moralidade, como a gente está vendo, sempre relacionado ao quê? Ao dinheiro, ao negócio, aos prazeres dessa vida, desse mundo. Não estou uma cidade agitada a respeito, nesse sentido, né, da imoralidade, da busca pela glória, na busca pelo o status social. Nós vamos nos deparar com essas questões ali na cidade de Corinto, e inclusive ela se destacava nesse sentido diante de outras cidades, como a gente vai ver. Ó. Sem dúvida, isso contribuiu para uma atitude mais liberal do que a prevalecente em outras cidades visitadas pelo apóstolo Paulo. Então, a observação é que lá em Corinto tinha uma atitude dos habitantes de Corinto mais liberal no sentido ruim aqui, tá? Liberalidade mesmo moral ali, tá? Então, isso encontrava-se mais em Corinto devido a essa cultura da própria cidade do que em outras cidades gregas ali visitadas pelo apóstolo Paulo. Paulo passou 1 ano e 6 meses ali em Corinto. Tá? Isso está em Atos 18, essa informação. Ele passa ali um tempo, né, fazendo discípulos, discipulando, ensinando o evangelho, ensinando a respeito de Cristo. 1 ano e 6 meses nesse lugar, então, estratégico, né, entre o Oriente e o Ocidente. Durante esse tempo, provavelmente,
foi o tempo que Paulo escreve também as cartas aos Tessalonicenses, aos moradores de Tessalônica. É a carta que você tem, as duas cartas que você tem na sua Bíblia, em primeira aos Tessalonicenses, segunda aos Tessalonicenses, provavelmente então escrita por Paulo enquanto ele estava residindo ali na cidade de Corinto. Tá ok? Mais informações aí, né, sobre a cidade de Corinto, muito bom. Hoje um pouquinho mais sobre a religião, né, e a cultura dos coríntios, tá certo? Próximo vídeo a gente continua mais um pouquinho. Deus abençoe vocês.